Então, gente, na aula passada, a gente tinha falado da evolução da saúde pública no Brasil até o regime militar, né? Que em 1966 os militares eles mudaram novamente os IAPs, né? Agora não era mais IAPs, agora ia para ser chamado de INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, e quais foram as alterações. Eles unificaram todos os órgãos previdenciários, o setor privado continua atendendo por convênios, continua os desvios de verbas, superlotação nos hospitais e centralização no poder. Então, tudo que eles fizeram foi piorar a situação. Aí, quando foi em 77, eles mudaram de novo. Só que agora, o que foi que eles fizeram? Eles dividiram o INPS. Como dividiram? Antes, esses órgãos, eles eram responsáveis tanto pela assistência saúde, como internação, consultas, né? E também aposentadorias e pensões. Aí o que foi que eles fizeram? Em 77, eles dividiram o INPS. Criaram o INAMPS, que o INAMPS ficava responsável pela assistência médica, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e criaram o INSS, que ficou responsável só pelas aposentadorias e pensões, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o que nós temos até hoje. Então, o trabalhador ele se aposenta pelo INSS, né? Foi o que sobrou desse INPS aqui. O INAMPS, gente, ele não existe mais, porque quando foi criado o SUS, que o SUS ele atende não só trabalhadores, mas qualquer cidadão brasileiro, então ele substituiu, tá? Lembrando, gente, que até essa época aqui não tinha SUS, não existia SUS, não. Ou você tinha dinheiro para pagar, ou então você esperava ir à míngua. Era muito comum, por exemplo, mulheres ganhar neném em casa, nunca faziam pré-natal, nunca faziam o exame, porque não tinha condições, né? Aí, gente, como foi que acabou a ditadura militar? A população ela começou a se revoltar com essas situações desde o início, mas aí quando ela se revoltava, como o governo militar ainda estava muito forte, essas pessoas eram presas, torturadas e até mortas. Só que com o tempo, desde 45 até 1970, aliás, no final, já perto de 1980, o governo militar ele já estava mais fraco e a população conseguiu se reunir melhor. E não só a população em geral, mas também estudiosos, alguns políticos também começaram a apoiar a população e começaram várias revoltas, tá? Que a gente chama de algumas reformas, né? Alguns movimentos, na verdade. Tinha movimento para tudo, movimento para redemocratização, o movimento para a saúde, para a educação, né? O movimento que a população se reunia para melhorar a saúde foi chamado de reforma sanitária, tá? Esse movimento, ele surgiu no final da década de 1970, então foi antes dos anos 80. Esse movimento é chamado reforma sanitária, e o que era que ele buscava? Ele buscava no Brasil a instauração de um sistema de saúde público de acesso universal. Porque antes disso, gente, tinha a questão dos institutos de aposentadoria, né? Só que só era atendido às pessoas que tinham carteira assinada ou que pagava o INSS. Se não pagasse, não tinha direito. Então, o trabalhador rural, as pessoas que eram autônomas, elas não tinham direito a nenhum tipo de benefício. Não tinha saúde pública para elas. Não tinha nenhum tipo de acesso. As únicas coisas que eles recebiam em relação à saúde eram campanhas de vacinação muito esporádicas, sabe? Então, essa reforma sanitária dizia que todos tinham o direito a ter acesso universal à saúde pública. E aí esse movimento cresceu muito, muito.
né? E recebeu várias influências, não só influências aqui do Brasil, mas fora do Brasil. Em 1978, lá no Cazaquistão, teve a conferência de Alma-Ata. Essa conferência de Alma-Ata, o que é conferência, gente? São reuniões que ocorrem de 4 em 4 anos, tá? Que essas reuniões formadas por vários representantes da sociedade, de profissionais de saúde, donos de instituições de saúde, e nessas conferências eles debatem a situação da saúde, né, no mundo, e depois essas conferências vão tendo nos países, nos estados, nas cidades, tá? E aí, nessa conferência em especial, em 1978, que ocorreu no Cazaquistão, eles debateram em relação, o tema debatido em relação à saúde foi os cuidados primários de saúde. Então, eles fixaram muito em relação aos cuidados primários, a questão da prevenção, a questão da promoção da saúde, do prevenir é melhor do que remediar. Então, todas essas coisas que estavam acontecendo estavam influenciando essa reforma sanitária, né? Estava influenciando essas pessoas que estavam se movimentando aqui no Brasil contra a ditadura militar e buscando uma melhor saúde para todos. Em 1983, com a pressão que estava desse pessoal da reforma sanitária, os militares criaram as AIS, que são as Ações Integradas de Saúde. Foi uma forma que eles fizeram tentando melhorar um pouco a saúde, mas isso era muito pontual, isso não conseguiu atingir a todo mundo. Mas o que é que significou essas AIS? Ela significou o início para chegar ao SUS, viu, gente? Isso aqui, gente, foi como foi construído o SUS, tá? Começou tudo com a reforma sanitária. E aí essa pressão da população foi fazendo com que esses governantes tivessem que fazer alguma coisa, até a formação do SUS, que a gente vai ver quando foi. Então, em 1983, eles criaram essas AIS, elas tinham o objetivo da universalização e da acessibilidade da população ao serviço de saúde, ou seja, de acordo com essas AIS, quem era que tinha direito aos serviços de saúde? Era qualquer cidadão brasileiro, por isso que a gente diz que é universal, tá? Qualquer pessoa. Não é só quem é trabalhador, não. Só em você ser brasileiro você tem esse direito. Isso aqui ficou mais no papel nessa época, tá? Porque isso aqui nessa época não funcionou muito bem, não. Mas foi importante porque para construir o SUS pegou isso. E é o que a gente tem hoje. Também trazer a estratégia para o processo de descentralização. Desculpa. O que é esse processo de descentralização, gente? Centralizar é assim, é uma única pessoa decidir tudo para todo mundo. Descentralizar é o distribuir o poder, tá? Então, essa forma de organização, de gerenciamento da saúde, ela é bem mais adequada, é o que a gente tem hoje. Por exemplo, o que é uma saúde centralizada? Por exemplo, uma única pessoa que fica lá em Brasília, ele decidir o que é melhor para a saúde no Brasil inteiro. Ele tem que saber o que é melhor para a gente aqui em Picos. Ele é quem decide lá em Brasília, tá? Isso é centralizar. É óbvio que ele não vai saber, porque o Brasil, por ser tão imenso, nós temos diferenças e prioridades em relação à saúde em cada região do país. Então, fica mais difícil de se gerenciar. O que é a descentralização? É o que a gente vive hoje. Quem é responsável pela saúde, por exemplo, de Picos? É o secretário municipal de Picos, que mora aqui em Picos. Então, ele reconhece, ele sabe quais as necessidades do picoense. E assim acontece em todas as cidades. Isso é o que a gente chama de processo de descentralização. É distribuir o poder e esse poder ficar o mais próximo possível da população. Então, essa AIS, eles criaram, mas assim, na prática não funcionou muito não. Só que ela serviu como uma fonte para a construção do SUS, porque o SUS hoje funciona dessa forma.
E aí, em 1986, né, houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, aqui no Brasil. Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, gente, é uma das conferências mais importantes que aconteceram no Brasil, porque foi justamente nessa conferência que impulsionou a criação do SUS, né? O que foi que aconteceu? Essa conferência, como eu já disse, é uma reunião. Então, foram muitas pessoas para lá, principalmente as pessoas que faziam parte do movimento da reforma sanitária. E aí, essas pessoas criaram projetos, tiveram ideias e foram expostas nessa conferência, dando ideia de criar um sistema que ele fosse único e que todo mundo tivesse acesso. Então, foi justamente nessa conferência que surgiu a ideia de criar o SUS. O SUS não foi criado aqui, viu, gente? Inclusive, isso tem em prova de concurso, cai demais. Não esqueça, o SUS, ele não foi criado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Ele teve a ideia da criação dele, tá? O pessoal do movimento da reforma sanitária, eles pegaram os princípios que eles queriam que fosse agora a questão da saúde pública e tudo, mas ainda não foi criado, tá? Aqui era só as ideias. Ele impulsionou a criação. Assim, era um passo a mais lá na frente para ser criado. Em 87, foi criado o SUDES, né? Porque aqui a ditadura já tinha caído, tá certo, gente? O que era agora? Agora a gente estava passando por um período de redemocratização, que é o que a gente vive até hoje. E aí, o que foi que eles fizeram? Pegaram essas ideias que foram discutidas na 8ª Conferência Nacional de Saúde para essa criação desse sistema. E aí, em 1987, criaram o SUDES. O que é esse SUDES? Ele foi um modelo utilizado para posteriormente ser criado o SUS. Aqui ainda não é o SUS, viu? O SUD significa Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Quais as diretrizes? O que é que ele dizia? Ele dizia que agora o acesso à saúde tinha que ser universal, com equidade, integralidade dos cuidados, regionalização, descentralização, que deveria ser desenvolvido através de instituições colegiadas. Tudo isso, gente, é o que é o SUS hoje. Depois eu vou explicar tudo isso, porque tem mais lá na frente, tá? Mas era isso. Isso aqui como se fosse um modelo. Por que isso aqui ainda não é o SUS? Porque o SUS ele foi criado por lei. E aqui não era uma lei ainda. Como derrubaram a ditadura militar, é assim, cada forma de governo tem uma constituição, tá? O que é uma constituição? A constituição tem todo o país tem uma constituição. Lá tem todas as regras que todo cidadão daquele país tem que seguir. Lá tem todos os direitos que o cidadão de um país tem. Então, a Constituição do Brasil, lá vem dizendo o que pode ser feito, o que não pode, o que é proibido, como você é punido, entendeu? Em relação ao cidadão brasileiro. Então, na época que a gente era império, a gente teve uma Constituição. Quando o Império foi derrubado e teve a proclamação da República, lembra do café com leite? Tivemos outra Constituição. Quando Vargas entrou no poder, aí rasgou a Constituição antiga e fez a dele. Quando teve a ditadura de Vargas, Vargas criou outra para ele. Quando Vargas se matou, que houve um período de redemocratização, a gente teve outra Constituição. Quando os militares entraram no poder, mais outra Constituição. E aí, quando os militares saíram, foram derrubados, e a gente voltou à democracia, que é o que a gente vive até hoje, eles se juntaram e criaram a nova Constituição da República Federativa do Brasil. Isso aconteceu em 1988.
E essa Constituição, desde 1988, é a que vale até os dias atuais, tá certo? Então, a Constituição de 1988 é a que vale para os dias atuais. E foi justamente nessa Constituição que foi criado o SUS. Então, questão de minha prova, questão de concurso, quem criou o SUS foi a Constituição Federal. Agora, os primeiros passos, quem impulsionou a criação, as ideias, foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá certo? Falou em criou, é a Constituição Federal, tá bom? Então, quando foi promulgada, ou seja, quando foi assinada a nossa nova Constituição Federal do Brasil, em 1988, lá tinha 5 artigos que falavam da criação do SUS. Essa Constituição Federal, gente, lá fala de tudo, sobre crime, sobre educação, sobre segurança, sobre meio ambiente, sobre tudo, inclusive sobre a saúde. E nesses 5 artigos que tem na Constituição Federal, é o artigo 196, 197, 198, 199 e o 200. Esses 5 artigos é que trata da criação do SUS e é o que nós vamos ver, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe, aqui é só um resumo da evolução da medicina previdenciária no Brasil. O que é a medicina previdenciária no Brasil, gente? É a questão da aposentadoria, né? Medicina previdenciária, medicina é a questão da saúde, previdenciária é questão da aposentadoria, porque no início era uma coisa só. Quem fazia parte desses institutos tinha direito não só à aposentadoria, mas também assistência à saúde. Quando, no final dela, né, que foi dividido, e aí a gente ficou só com a questão da aposentadoria. Então, aqui é só a evolução, o início se deu pela criação da Lei Eloy Chaves, que criou as CAPES, né? E ela foi até a Constituição Federal do Brasil, que foi em 1988. Aí, aqui, começando de baixo para cima, as CAPES foi a primeira Caixa de Aposentadorias e Pensões. Em 1923, foi organizada pela empresa, né, e pelos empregados. O Estado, ou seja, os políticos não participavam de nada, era descontado 3% do salário dos trabalhadores e 1% do lucro da empresa, e essas pessoas tinham direito tanto à saúde como à questão da aposentadoria e pensão. Em 1933, Getúlio Vargas iludiu os trabalhadores e transformou as CAPES em IAPES, Instituto de Aposentadorias e Pensões, né? Agora era organizado por categoria profissional, continuavam contribuindo do mesmo jeito, só que agora quem administrava não era mais os trabalhadores, era o Estado, né? O governo que administrava. E aí foi aqui que começou a desandar. E hoje a gente tem um caos na Previdência Social, que hoje é capaz do trabalhador trabalhar a vida inteira e quando for a época de se aposentar, ele não ter dinheiro porque eles roubaram, né? Depois, em 1966, os militares vieram e mudaram, né? Os IAPs agora em INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, unificando todos os IAPs, mas não mudou nada, continuavam desviando dinheiro, continuavam os trabalhadores sem conseguir ter acesso, porque eles diziam que não tinham dinheiro, é óbvio que estavam desviando, estavam roubando. Quando foi em 77, os militares fizeram o quê? Vamos dividir o Instituto, vamos criar o INAMPS e vamos criar o INSS. O INSS fica responsável pelas aposentadorias e pensões, que é o que a gente tem até hoje, tá? E o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, ficou responsável pela assistência médica. Esse INAMPS, ele durou, na verdade,
O SUS, né, que é esse sim, tanto faz você ser trabalhador como não, você tem o direito a acesso, né, que é o que existe hoje. Ele foi criado em 1988 pela Constituição Federal. CF, a Constituição Federal de 1988, criou o SUS. Mas o INAMPS, ele não desapareceu aqui não, ele veio desaparecer em 1993. Porque quando o SUS foi criado, aí passa para aquela questão da transição, entendeu? Aí quando foi em 1993, esse INAMPS desapareceu e tudo que fazia parte do INAMPS passou agora a ser do SUS. Então essa foi a evolução da medicina previdenciária no Brasil. Aí, gente, o SUS foi criado, né? O SUS foi criado pela Constituição Federal do Brasil, de 1988. Mas o que é o SUS? O SUS o que é que significa essas três letras? Sistema Único de Saúde. Mas por que a gente chama de Sistema Único? Primeiro, ela é chamada de sistema. O que é um sistema, gente? É um conjunto de elementos interligados para desempenhar uma determinada função. Isso a gente vê muito falando de questão de informática. O sistema, né, o sistema caiu, tu vai lá na lotérica sacar teu dinheiro, não saca não, porque o sistema caiu. O que é esse tal sistema? É a mesma coisa. O sistema da lotérica, o sistema do banco, o sistema da internet, o sistema do SUS, é a mesma coisa. É um conjunto de elementos que são ligados um no outro para desempenhar uma função. O sistema lá do banco é para resolver a questão financeira. No caso do SUS, esse sistema é para desempenhar a função de quê? De prestar assistência à saúde. Então, por isso que a gente chama ele de sistema, porque é um conjunto de várias coisas que são ligadas para desempenhar uma determinada função, que no caso do SUS, a função é da saúde à população. E por que a gente chama de único? Porque no Brasil não importa, por mais que o Brasil seja enorme, tenha dimensões continentais, não importa se você está lá no Acre, ou no Piauí, ou no Rio Grande do Sul, o SUS vai ser do mesmo jeito para todo mundo, pelo menos é o que está no papel, entendeu? O que está no papel é isso, que se você estiver em qualquer lugar, se você for de qualquer lugar, você tem direito a utilizar o SUS da mesma forma, porque ele deve ser único em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Igual. Então, ele possui a mesma doutrina, mesma filosofia de atuação em todo o território nacional, ou seja, ele é igual em qualquer região do Brasil que você for, porque ele funciona da mesma forma. Então, com isso, a gente tem o conceito de SUS, que é um conjunto de ações e serviços de saúde. Que é isso? O que é o SUS? É um conjunto de ações e serviços de saúde. Que serviços são esses? Assistência hospitalar, consulta, exames. A gente não faz exame pelo SUS? A gente não faz consulta pelo SUS? A gente não é internado no hospital pelo SUS? Não faz cirurgia? Ou seja, qualquer ação ou serviço de saúde que você faz, então, pelo SUS, então é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados. Quem é que presta esses serviços? Órgãos e instituições da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público federal, estadual e municipal. O que é isso, professora? O SUS, ele vai dar todo e qualquer, pelo menos no papel. O SUS, ele é responsável por nos dar todo e qualquer tipo de assistência à saúde, tá? E quem é que vai dar essa saúde para a gente, essa prestação desses serviços? Tanto o governo federal, como o governo estadual, como o governo municipal. É por isso que você encontra hospitais federais, hospitais estaduais, porque ou municipais, porque cada um tem que fazer sua parte. Então, isso é SUS.
E aqui, gente, nós temos as bases legais do SUS. O que são as bases legais? Foram as leis que realmente criaram o SUS. Quem criou o SUS, quem criou foi a Constituição Federal de 1988. Não esqueçam disso, tá? Então, quem criou o SUS foi a Constituição Federal de 1988. Mas aqui nós vamos estudar todos os 5 artigos da Constituição Federal que criou o SUS, só que é muito resumido. Não dá para criar um sistema tão grande desse só com 5 artigos na Constituição Federal. Então, ele criou, mas quem regulamentou o SUS, o que é regulamentar, gente? É o regulamento, diz como é que vai funcionar, de onde é que vem o dinheiro, para onde é que vai o dinheiro, como é que vai funcionar aqui, o que é que tem que ser feito, de quem é o responsável por fazer isso. Ou seja, o regulamento é como é que vai funcionar. Então, quem regulamentou o SUS foi 2 leis que a gente chama de LOS. O que é LOS? Lei Orgânica da Saúde, LOS. Foram 2 leis. A primeira foi a 8080/90. Quando você vê uma lei assim, você sempre vê uma lei assim, um número aí, barra, algum número. Quando tem a barra, esse número representa o ano que ela foi criada, tá? Então, a Lei Orgânica de Saúde, que é a LOS, 8080/90, ela foi criada em setembro de 1990, tá? E ela já sofreu alterações ao longo desses anos, que a gente vai ver também. Só que quando ela foi criada em setembro de 1990, que foi publicada, eles perceberam que ficaram faltando uma coisinha. Aí, quando foi em dezembro do mesmo ano, de 1990, eles criaram outra LOS, que foi a 8.142/90, que acrescentou mais coisas ainda. Então, se você olhar em qualquer lugar, perguntar quem criou o SUS, quem criou foi a Constituição Federal de 1988. Agora, quem regulamentou o SUS foi as 2 LOS, a 8080/90 e a 8.142/90. E aí, o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver os artigos da Constituição Federal de 1988 que criaram o SUS. Quais foram os artigos? Como eu já disse, foram 5. Foi o artigo 196, o 197, o 198, o 199 e o 200, tá? O que é que diz cada artigo desse? O artigo 196, ele fala da universalidade, traz o conceito ampliado à saúde. O 197, ele trata da iniciativa privada, da regulamentação, fiscalização e controle do SUS. O 198 trata das diretrizes e também aplicação dos recursos e traz os programas dos ACS e AGE. E o artigo 199 diz como é que a iniciativa privada vai participar do SUS, e o 200 traz as competências do SUS. O que é que nós vamos ver agora na segunda parte da nossa aula? A gente vai estudar de um por um e eu vou explicar para vocês como é que cada um funciona.